Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem vocês e os familiares de vocês também. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a nossa aula número 11 da disciplina de língua portuguesa. Antes da gente ver, então, o assunto da nossa aula, os objetivos, pega o seu caderno, anota o tema da nossa aula, faz as suas anotações, as suas curiosidades, as suas dúvidas, aquilo que for importante para você ter o conteúdo no seu caderno também e o que depois vai te ajudar a realizar a atividade, que você vai ter mais material para você pesquisar, ok? Hoje, então, a nossa aula será sobre escrita de palavras com R, RR, S e SS. Então, nós temos algumas palavras que nós vamos utilizar apenas um R, algumas são dois, assim como nós temos palavras que serão apenas com S e outras com dois. Então, nós vamos ver quando que nós vamos utilizar uma ou duas dessas letras. Os objetivos da nossa aula: diferenciar o som de palavras escritas com R, RR, S e SS entre vogais. Compreender que o som das palavras está relacionado ao uso correto das letras na sua escrita. Utilizar corretamente a grafia das palavras. Então, se eu tiver só um R ou dois, um S ou dois, eles vão produzir um som diferente. E aí, diferenciando esse som, a gente já vai saber se nós vamos utilizar um S, ou um R, ou dois R's, ou dois S's, ok? Então, R e RR, quando que nós vamos usar um e quando que nós vamos usar outro? Quando escrevemos a letra R entre vogais, devemos ficar atentos ao som que ela produz, para sabermos se a palavra é escrita com R ou RR. Escrita entre vogais. Vocês lembram as vogais, pessoal? O prof vai anotar aqui para vocês não se confundirem, ou quem esqueceu, que eu espero que não, né? Mas vamos deixar aqui anotadinho. Então, as letras A, E, I, O, U são as vogais. Então, nós vamos ver sobre o R e o RR quando elas estão entre vogais, ok? Então, as palavras com R, ela tem um som fraco e curto quando ela está entre vogais. Mas por que, professora? Por exemplo, a palavra rato. Eu falo rato com um som forte de R, certo? Mas como ela é a primeira letra, eu nunca vou começar uma palavra com dois R's, ok? Então, vai ser apenas um no início das palavras. Por isso que nós estamos falando do som delas entre vogais, quando tem uma vogal antes e uma vogal depois, ok, pessoal? Então, vamos ver ali. Quando nós temos apenas um R, o som vai ser mais fraco e vai ser mais curto. Por exemplo, farofa. Se farofa fosse com dois R's, nós iríamos falar farrofa, porque ela ia ter um som mais forte. Então, sempre que nós falarmos rareriroru no meio das palavras, nós vamos utilizar apenas um R, ok? Então, vamos ver os exemplos lá. Farofa, marido, aranha, tesoura, hora, goleiro, jacaré, carinho, coroa e duro, ok? Aqui, por exemplo, na palavra aranha, se nós fizéssemos com dois R's, já seria outra palavra. Seria a palavra arranha, porque ela tem outro som. Ali a palavra carinho, carinho, né, de afeto, de fazer um carinho em alguém. Agora, se nós escrevêssemos carinho com dois R's, nós vamos ter também outra palavra, nós vamos ter a palavra carrinho, que é o diminutivo de carro. Por isso que a gente precisa prestar bastante atenção. Então, quando for apenas com um R, ela vai ter um som fraco.
com exceção, claro, quando for a primeira, mas aqui nós estamos vendo apenas entre vogais. Agora, vocês já sabem que se a palavra tiver um som forte, mas o R for a primeira letra, vai ser apenas um, ok? Porque nós não vamos ler, por exemplo, rato, nós vamos ler rato, beleza? E aí, entre vogais, ela vai ter esse sonzinho fraco, beleza? Por exemplo, ali a palavra goleiro. Se nós tivéssemos 2 R's, nós íamos ter que ler goleiro, ok? Então, gravem bem o som. Se tiver apenas um R, então vai fazer ra, re, ri, ro, ru, beleza? As palavras com 2 R's, com RR, ela tem um som forte e longo. Então, a gente pronuncia o R de uma maneira mais forte e um pouquinho mais demorada. Por exemplo, arrumar, cachorro. Então, se eu fizesse apenas um R, seria arrumar, cachorro. Estaria errado, tanto na escrita quanto na pronúncia, quanto na maneira que a gente está falando. Quando ela tiver 2 R's, então ela vai fazer ra, re, ri, ro, ru. Quando for ra, re, ri, ro, ru. Perceberam a diferença entre os sons? Então, vamos continuar aqui nos exemplos com 2 R's. Vamos começar lá de novo. Então, nós temos arrumar, cachorro, terreno, narrador, serra, torre, errado, churrasco, encerrar, arranhar, ok? Por exemplo, ali no encerrar é de terminar alguma coisa. Se nós fizéssemos, por exemplo, com apenas um R, também já seria outra palavra. Aqui, encerrar, porque ela teria apenas um R, certo? E aí vem de encerar, de passar cera em alguma coisa, ok? Então, por isso que tem essa diferença entre o uso de um R e de 2. Porque às vezes se é com R, eu faço com 2, ou é com 2, eu faço com 1. Eu posso estar escrevendo uma palavra com um sentido totalmente diferente. Por isso que exige essa atenção, ok, pessoal? Então, antes da gente continuar, nós vamos relembrar o som. Se a palavra ela tem apenas um R, ela vai fazer os sons ra, re, ri, ro, ru, ok? Quando ela tem 2 R's, então ela vai fazer ra, re, ri, ro, ru, beleza? Há palavras muito semelhantes e algumas têm apenas o R como diferença. Por isso é importante termos atenção ao som que o R e o RR produzem, ok? Não é difícil a gente comparar se é com R ou é com 2, porque eles produzem sons diferentes. Se a gente entender essa diferença do som que um R produz e que 2 R's produzem, não vai haver dificuldade nenhuma na hora de escrever. Por exemplo, aqui, carro com 2 R's é o automóvel, o carro. Se eu tenho com apenas um R, aí é a palavra caro, que aí é significado de valor, que um objeto é muito caro, ok? Por exemplo, se eu falar o carro é caro, eu estou com uma palavra com 2 R's, uma palavra com R, mas eu sei que então aquele carro custa muito dinheiro, ele é muito caro. Por isso que existe essa atenção, a gente precisa prestar atenção na hora de escrever se é com R ou 2. O outro exemplo aqui, arranha, do verbo arranhar, e aranha, com R só, que é o animal. Ali também nós temos a diferença, que a única coisa que muda de uma palavra para outra é a quantidade de R's por causa do som que ele vai produzir na palavra. Agora, então, nós vamos ver o S e o SS. Também não é difícil, pessoal, mas exige um pouquinho de
atenção. Quando há S entre vogais, ele passa a ter o som de Z. Então, quando nós temos vogais e no meio delas nós temos apenas um S, esse S vai ter som de Z. Quando usamos S entre vogais e ele continua tendo o som de S, é necessário escrevê-lo duas vezes, ou seja, SS. Então, se ele vai ter som de Z, eu vou colocar apenas um. Se estiver entre vogais e som de Z, um S. Se estiver entre vogais e o som for o do S mesmo e não de Z, aí eu vou ter que usar dois S's. Vamos ver aqui os exemplos que fica bem mais fácil. Então, com um S só, observem que todas essas palavras, o S, quando a gente pronuncia, ele tem som de Z. Vejam lá. Casa, liso, caseiro, usado, ansioso, japonesa, cortesia, preciso, fase e camiseta. Observaram que todos eles, quando a gente leu, tem som de Z. Mas, professor, aqui em ansioso, aqui a prof leu si, com som de S. Mas antes do S nós temos a letra N. E N não é vogal. Lembram que tem que ser entre vogais. Por isso, então, que aqui ele continuou com som de S. Por isso que é importante prestar muita atenção. Então, o S vai ter som de Z quando antes e depois dele tiver vogal. Se tiver consoante, como aqui em ansioso, ele vai continuar com o som de S, ok? Por isso que é importante a gente prestar bastante atenção nessas regrinhas que vão nos ajudar a escrever corretamente. Agora, então, com dois S's, vamos ver alguns exemplos. Aqui, então, quando a gente for ler, esses dois S's vão ter o som de S e não de Z. Observem lá. Missão, osso, pássaro, agressivo, classe, grosso, interessante, passeio, vassoura e professor. Ok? Então, a gente fala o S também de uma maneira mais forte, missão, porque como são dois, a gente acaba enfatizando na hora da leitura. Osso, um S para o O, para o O que vem antes, e um S para o outro O também. Pássaro, ok? Lembrando que quando tem dois R's ou dois S's, na hora de separar em sílabas, eles ficam em sílabas separadas, ok? Agora aqui palavras com S e SS. Há palavras semelhantes escritas com S e outras com SS. Mas apesar de pouca diferença, muda todo o sentido das palavras. Assim como tem palavras que com R e dois R's existe a palavra apenas com e com dois e os sentidos são completamente diferentes, com o S acontece a mesma coisa. Então, aqui no exemplo, a primeira, pressa, de urgência, estou com pressa. E depois de presa, que é de encarcerada, está presa. Então, uma com dois S's e uma com S. Observando que pressa, nós vamos estar entre vogais e nós lemos com som de S. E presa, que é apenas um S, está no meio das vogais e a gente lê com som de Z, beleza? Posse, com dois S's, que é de possuir, ter alguma coisa, ok? E pose, que é de postura, faça uma pose, beleza? Então, também muda, observando que posse, com dois S's, vai ter o som de S, e pose, que tem apenas um, vai ter o som de Z, ok? Atenção! Palavras com RR e SS, quando são separadas em sílabas, precisam ter as letras duplicadas separadas. Então, aquelas que são iguais, que são duplas, que são duas, a gente vai separar. Ali o exemplo, então, carroça, cachorro, churrasco.
com 2 R's. Agora vamos ver com S's. Missa, osso, passarinho. Então, quando a gente vai separar, elas não ficam juntas, ok? Muito bem, pessoal. Então, vamos relembrar aqui rapidinho as diferenças. Quando nós temos, então, apenas um R, o som vai ser fraco. Quando ele estiver entre vogais, o som vai ser fraco, ok? Caro, carinho, certo? Fraco. Agora, se ela tiver 2 R's, o som já vai ser mais forte. Carro, carrinho, ok? Temos que sempre lembrar dessa diferença. Com um R vai produzir o som rareriroru. Com 2, ra, re, ri, ro, ru. E o S, quando tem apenas um S entre as vogais, ele vai ter som de Z. E quando nós tivermos 2 S's, ele vai ter som de S. Então, a gente já sabe, se eu vou escrever uma palavra e no meio ela vai ter um S, mas esse S tem som de Z, eu vou usar apenas um. Se esse S tem som de S, eu vou usar 2. E lá na separação de sílabas, eles não vão ficar juntos se nós tivermos 2 R's ou 2 S's. Para a gente gravar bem essas regrinhas, é importante prestar bastante atenção e praticar, buscar mais exemplos para a gente poder ir comparando e gravando principalmente o som que elas produzem, que vai nos ajudar bastante na hora da escrita. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, voltem os nossos slides, assistam o nosso vídeo novamente, busquem no livro didático de vocês mais conteúdos, mais atividades, pesquisem na internet também se vocês acharem necessário, para vocês terem um reforço, aprenderem ainda mais e depois lá na nossa plataforma vocês realizam uma atividade com muito capricho e muita atenção, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Até mais!